Do técnico Guto Ferreira, aqui direto da sala de imprensa do estádio Ailê Pinheiro. O vice-presidente de futebol, Arlen Menezes, vai fazer as honras da casa em nome da diretoria executiva, da diretoria do Conselho Deliberativo, da apresentação do novo técnico do Goiás. Depois o Guto faz a explanação dele, depois na sequência a gente vai com as perguntas aqui dos repórteres. Não se esqueçam de fazer a apresentação, tá? Com o nome e o veículo de comunicação. Vice-presidente de futebol, Arlen Menezes, fique à vontade. Boa tarde a todos. Com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos apresentando o professor Guto Ferreira, nosso comandante para o ano de 2023, em nome da presidência executiva do presidente Paulo Rogério Pinheiro, em nome do presidente do Conselho Deliberativo, Edminho Pinheiro. Eu te dou as boas-vindas, Guto, em meu nome, em nome de todos os funcionários, de todos daqui do Goiás Esporte Clube, te desejando muita sorte, te desejando todo o sucesso do mundo, que você venha realizar o trabalho que nós precisamos e que nós acreditamos na sua competência, que será capaz de realizar. Deixar externado para todos que sempre foi um grande desejo do Goiás Esporte Clube contar com a sua experiência, com o seu comando, com a sua transparência, acima de tudo, com a sua carreira vitoriosa aqui para comandar o Goiás Esporte Clube. Nós tivemos a oportunidade de tentar em outras ocasiões, mas encontrar um profissional do seu gabarito, do seu quilate desempregado, sempre é muito difícil, né? E é lógico que tudo que nós fazemos é sempre dentro de uma ética total. Nós não tivemos a oportunidade de contar com seu comando numa possibilidade anterior, mas nós estamos muito felizes que o nosso dia chegou, nosso momento chegou de poder tê-lo aqui conosco, e da nossa parte te dar todo o respaldo, fazer tudo aquilo que for possível ao nosso alcance para que você tenha os melhores resultados possíveis, que você desenvolva realmente tudo aquilo que você sabe, que nós conhecemos do seu profissionalismo, da sua competência. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado o desafio de estar aqui conosco, e em nome de toda a família esmeraldina, do torcedor esmeraldino, de toda a nação, nós te damos as boas-vindas. Obrigado, Arlen. Eu acho que o interesse sempre foi recíproco, né? Muitas e muitas vezes que eu estive aqui em Goiânia, que eu estive aqui dentro do Goiás, muitas vezes treinando aqui no estádio da Serrinha, sempre encontrei da parte de funcionários, da parte de torcedores, sempre um respeito muito grande. E a gente sabe da grandeza do Goiás, né? A gente sabe da qualidade que o Goiás sempre teve, da tradição que sempre teve no futebol brasileiro. E sempre foi também o nosso interesse. Todas as vezes que você contactou, a gente sempre deixou as portas abertas, sempre manifestou interesse de um dia estar aqui. E graças a Deus essa hora chegou. Ontem eu mandei uma mensagem para você e para o Edminho, né? Colocando a situação do quanto eu estava feliz em estar vindo e com uma expectativa de fazer um grande trabalho, arregaçando as mangas para fazer o melhor trabalho possível dentro do Esporte Clube Goiás, ou Goiás Esporte Clube. É uma situação que tem um perfil muito do que é o meu trabalho. São equipes que buscam jogar um futebol extremamente competitivo, né? Equipes que buscam ascensão de status dentro do campeonato e trabalho coletivo. Eu acho que o Guto sozinho não consegue realizar nada, mas de ontem até hoje, pouco tempo, mas já deu para perceber que nós vamos ter muitos braços trabalhando e muitas pernas trabalhando em prol do melhor do Goiás. E com detalhe, né? Uma mentalidade
Não de correr por eles, né? De correr pelo Esporte Clube Goiás, pensando no coletivo. Porque eu acredito muito na força do coletivo. O individual só consegue ser o diferencial quando o coletivo é muito forte. E é dessa maneira que a gente sempre trabalhou e que vai procurar trabalhar aqui. Sempre, em todos os lugares que a gente trabalha, a gente sempre coloca de buscar fazer uma temporada melhor do que foi o ano passado, ou esse ano ainda, né? Difícil, porque o Goiás fez uma boa temporada, mas nós temos que fazer uma temporada melhor. Fazendo uma temporada melhor esse ano que vai chegar, depois outra no outro ano, e depois outra no outro ano, daqui a pouco o Goiás está brigando entre os primeiros do Brasil. Sonhar não custa nada. É o primeiro passo para você conseguir realizar grandes feitos. Se tem uma coisa que eu busco é sempre acreditar que a gente pode. E arregaçar as mangas e trabalhar. Quando a gente consegue convencer o grupo e trabalhar firme e forte, a gente consegue resultados importantes. Tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Como eu falei, a motivação, o trabalho, a disposição é muito grande e o pouco que eu vi não é só minha. É de todo o contexto do clube, de todos os profissionais e todas as pessoas envolvidas dentro do trabalho. E eu tenho certeza que é todo mundo junto, de mãos dadas, que a gente vai conseguir. Seja bem-vindo, professor, ao Goiás Esporte Clube. O vice-presidente de futebol, Arlen Menezes, tem um compromisso, vai deixar a mesa, eu só vou fazer aqui o reenquadramento e aí a gente começa aqui, na sequência, as perguntas exclusivamente para o professor Guto Ferreira. Arley, valeu. Um abraço. Obrigado. Só um segundinho para eu fazer aqui o enquadramento aqui no YouTube, que estamos ao vivo também no nosso canal oficial no YouTube. Seja bem-vindo, né? Você, torcedor do Goiás, que está acompanhando ao vivo a entrevista coletiva, a apresentação do técnico Guto Ferreira. Vamos então agora abrir as perguntas para os nossos colegas, nossos repórteres, quem está ao vivo, você, Juliano Moreira. Abre uma pergunta para cada, por favor, tá, gente? E vamos evitar 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1. Tá bom, Fernando, muito obrigado. Depois que fechar a entrevista, eu tenho uma pergunta para todos, tá? Em off. Tá bom, professor, primeiro quero repassar um abraço de um grande amigo aqui, que também tem um carinho muito grande pelo senhor, que é o João Vitor Amorim, lá do Recife, do Pernambuco, pediu para te transmitir esse abraço. Juliano Moreira, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Seja muito bem-vindo ao Goiás. Obrigado. Né? E qual a diferença de começar uma temporada, né? Faz toda a diferença uma temporada à frente de um clube do... Assumir. Lógico que no meio da temporada tudo é mais difícil, por muitas vezes faltar tempo, mas você vai assumir, está vendo o resultado dela. E o início da temporada, ela passa sempre por mudanças, e essas mudanças elas podem ser para melhor ou para pior. A gente espera que a gente esteja com as mudanças, com as peças perdidas e as peças que estão sendo repostas, e com o nosso trabalho a gente consiga melhorar e fazer um Goiás ainda mais forte do que foi nessa temporada. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desafio, né? É para isso que nós viemos e é dessa maneira que a gente quer pensar o nosso trabalho. A temporada que começa, você pode direcionar algumas situações de contratação, né? E digamos que você tem no Brasil, hoje já não se tem muito mais, né? Porque se joga o ano todo, o tempo de preparação é curto, então isso tudo dificulta, mas você tem um tempinho para você fazer alguns trabalhos, né? Depois, a hora que começar a jogar, nós vamos ter que montar estratégias para que a gente possa alavancar a melhoria da parte física, da parte técnica e da parte tática. Nós vamos ter que arrumar situações, né?
procurando utilizar o máximo de jogadores do plantel. É uma maneira também que nós teremos de observar, lógico, sempre buscando resultados também, mas é a maneira que a gente vai ter para fazer o nosso trabalho em crescimento até a reta final, que é quando vai começar o Campeonato Brasileiro. A gente espera que até o Campeonato Brasileiro a gente tenha uma equipe estruturada, né? E possa, com ela, fazer uma campanha dentro do tamanho do Goiás. Essa situação de busca, né, de estrutura, ela tem uma certa facilidade, que é a manutenção de algumas peças dentro da espinha dorsal de um ano para o outro. Mas tem também a dificuldade de repor as peças perdidas, que sempre um jogador é diferente do outro. A gente vai achar peças extremamente iguais. Então, alguma coisa vai mudar sempre para que a gente possa encaixar melhor o Goiás. Guto, André Rodrigues, da Band News FM, Fera Esporte, estamos aqui ao vivo contigo na coletiva do senhor. Senhor não! Seja bem-vindo, Guto. E, obrigado, rapaz, cara. Que fome do Arley, do Edminho, né? Assim que foi anunciada a sua saída, já acho que em 3, 4 horas, né, já cravaram o Guto Ferreira, uma fome da direção do Goiás, a vontade dela em ter você aqui no Goiás, né? E em cima disso, na sua primeira colocação, depois da fala do Arley, o senhor usou a expressão, né? O senhor de novo, ressaltou como é que o Goiás foi no futebol esse ano, né? O Goiás fez uma boa campanha na Série A, mas mesmo assim, tem a intenção de na próxima temporada fazer algo a mais no Goiás, né, com relação ao futebol, resultados. Aí que vem a pergunta, qual que é a sua visão, a sua vontade de objetivo com relação ao campeonato goiano? Faz vários anos o Goiás não é campeão goiano, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Brasileiro. E como detalhe a ti, aqui de forma unânime, na Band News FM, os críticos 100% aprovaram a sua vinda para o Goiás. Toda sorte, professor. Obrigado pela confiança de vocês também. Essa confiança aumenta a responsabilidade. Mas se a gente tivesse medo dessa responsabilidade, a gente não estaria aqui, né? Com certeza. A gente vai trabalhar dentro da realidade colocada pela direção, né? Eu, enquanto treinador, quero ganhar sempre, mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. Eu, por mais que conheça o futebol de Goiânia, de Goiás, que digamos que eu conheço um pouco, mas não conheço nada em relação a vocês, em relação à nossa direção. Então, tem muitas nuances da competição que eles sabem de cor e salteado. E tem níveis de importância de competições para o Goiás dentro do ano. E nós vamos procurar trabalhar da melhor maneira possível para que a gente atenda às expectativas da direção. E, lógico, o torcedor quer sempre ganhar, eu também quero ganhar. Se a gente puder atender às expectativas deles e a nossa for atendida também, alcançamos o nosso objetivo. Boa tarde, Guto, Tandara Reis do Sistema Sagres. Você está chegando agora, o Goiás está numa formatação de elenco ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais jogadores que já estão no elenco, que você conhece, já trabalhou em algum outro momento, como é que você avalia os jogadores que já estão na sua mão para começar a trabalhar? Conheço alguns jogadores que eu já trabalhei, conheço outros jogadores de enfrentá-los, né? 2 dos goleiros eu conheço de enfrentá-los, Tadeu e Marcelo Rangel. Conheço o Maguinho de enfrentar, trabalhei com o Apodi na Chape, né? Levei o Apodi com 19 anos para o Internacional de Porto Alegre, quando ele ainda jogava no Real Salvador. Aí ele volta do Inter de Porto Alegre e vai para o Vitória da Bahia, onde ele se destaca e dá um salto na carreira dele. Conheço o Lucas Walter de enfrentamento pelo Atlético Paranaense. Deixa eu lembrar de cada um aqui. O Sander foi meu jogador e meu capitão no acesso do Sport em 2019.
o Hugo de observar também jogos do Goiás, Ian Souto de observar jogos do Goiás, o Sidmar de observar jogos do Goiás, o William Oliveira, eu trabalhei com ele no Ceará, o Dieguinho, né? Diego, de observar jogos do Goiás, Johnny Lucas, enfrentamos esse ano quando eu estava no Bahia, enfrentamos ele contra o Londrina. Marquinhos Gabriel, eu era auxiliar no Inter, fui um dos responsáveis por pinçar ele e entregar na mão do Tite na época que ele sai da base e vai para o profissional. Vinícius, trabalhei com ele na Chape, na segunda passagem pela Chape. Fernandinho, eu levei ele para o Inter, por sub-23 do Inter, mas era o treinador do profissional, eu na época. Chegou a fazer vários treinos comigo. Depois levei para o Bahia, só que as 2 vezes eu não tive a oportunidade de trabalhar de forma direta com ele, porque logo na sequência eu acabei saindo, né? Mas conheço muito bem. O Nicolas, conheço desde quando ele surgiu no São Luís de Juí, jogando pelo lado, não era centroavante ainda. O que mais? Oi? Não, o Breno eu estou conhecendo agora. O Alisson eu conheço do mercado, né, de jogar, de ver jogar. Felipe do Fortaleza, que está chegando, enfrentei muitas vezes o Fortaleza, e o Felipe sempre sendo destaque. Já falei. Acho que... Felipe Bastos. O Felipe Bastos tem até uma questão, né? O meu preparador físico foi vice-campeão da Sul-Americana pela Ponte Preta, né? O Valdir Nogueira Júnior, Juninho, vice-campeão da Sul-Americana pela Ponte Preta, e o Felipe jogava no meio-campo. E depois ele foi campeão da Série B com o rival em 2016, quando nós subimos com o Bahia. Eu comecei a trabalhar com ele no Mogi, nós fomos juntos para a Ponte, e ele tinha acabado de se casar, e nós saímos da Ponte, e ele recebeu um convite de continuar. Eu achei justo, até começando uma vida de casado, desempregado não é nada bom, né? Ele recebeu o convite e ele permaneceu. E aí nós tivemos a possibilidade de voltar a trabalhar juntos no Bahia em 2017, de lá para cá, sempre juntos. E é um profissional do mais alto nível, né, e que agrega muito a nossa equipe de trabalho, como agrega o Alexandre e o André Luiz. Acho que é isso em termos de jogadores, de conhecimento, é isso, né? E os outros nós já estamos conhecendo, já fomos para campo, já desenvolvemos um trabalho hoje, e temos aí essa semana para aprofundar mais e depois, na sequência, fazer o melhor, conseguir montar a melhor equipe possível já para a estreia. Guto, José Roberto Silva, Rádio CBN, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Você falou aí da comissão técnica, exatamente a minha pergunta, no dia 13 de novembro, aqui nessa sala, terminou o Campeonato Brasileiro e o Goiás fez uma homenagem à comissão técnica que estava saindo. Posteriormente, o Goiás recontratou o preparador físico e o auxiliar técnico do Jair Ventura, que estiveram aqui com o Jair Ventura, e agora você é contratado. Queria que você especificasse aí os profissionais da sua comissão, você citou-lhes agora, as funções e como esses profissionais que eram titularíssimos esse ano vão se encaixar no seu trabalho. Profissionais no nível de Emerson Ávila e do professor Ed, Edenilson, tem sempre muito a agregar. Primeiro, pelo perfil de pessoa que são, né? São pessoas que estão sempre buscando agregar valores ao trabalho, somar dentro do trabalho de equipe.
O Emerson Ávila é um amigo meu de longa data, desde a época que ele dirigia o infantil do Cruzeiro e eu dirigia os juniores do Internacional. A gente sempre trocou ideias, fizemos curso da CBF juntos, muitas e muitas vezes por telefone, trocando informações de jogadores, trocando treinamentos, debatendo futebol. Então, tenho certeza que a experiência deles e o fato deles já estarem praticamente adaptados aqui vai acelerar processos dentro do nosso trabalho. E, como eu falei, ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. E os grupos de hoje são grupos bastante grandes. E o futebol precisa de muitos olhos, muitas mentes direcionadas para o mesmo lado, né? Pensando e direcionando tudo para o mesmo foco e debatendo, sim, porque eu não sou o dono da verdade. Pode vir muitos posicionamentos do Emerson e do professor Ed em relação ao trabalho e que só vai agregar. E que, de repente, pode entrar num primeiro momento em conflito com o nosso, mas vai nos fazer refletir para achar a melhor solução para o Goiás. O Goiás está acima de tudo. Ninguém é o dono da verdade. Nós estamos aqui com muitas cabeças experientes buscando fazer o melhor trabalho para o Goiás. Isso que é o mais importante. Dentro do dia a dia, vai ter momentos que eu vou estar no comando. Hoje, por exemplo, eu e Alexandre comandamos o trabalho para volantes e meias. André e Emerson comandaram o trabalho tático para os zagueiros. Tinham 3 grupos de linha de 4 para trabalhar os zagueiros. E 2 cabeças corrigindo posicionamentos o tempo todo. Posicionamentos que a gente debate antes, o que a gente quer, o que a gente quer passar, o que a gente quer aperfeiçoar e cobrança de detalhes. Isso que é importante. Função dentro do futebol, se tiver 6 auxiliares e estiverem entrosados dentro do que tem que fazer, todos têm função. O que não pode é 2, 3 puxar para um lado e 3, 4 para o outro. Aí está tudo errado, aí não vai andar. Mas, à medida que todo mundo se sente importante e rema para o mesmo lado, o trabalho só se fortalece. Boa tarde, professor. Só concluindo, e o professor Ed já está diretamente ligado com o professor Valdir, com o fisiologista, o Renan, né? Que existe muito trabalho para fazer, muito trabalho, um sozinho não faz. Boa tarde, professor. Vitor Pimenta aqui do Mais Goiás. Sucesso aí para você aí agora no Você que é o Pimenta? Eu sou o Pimenta. Professor, você citou o nome de alguns jogadores que você trabalhou, outros que você já conhecia. Você falou do Nicolas, né? Que na época ele atuava de ponta e hoje ele é centroavante. E centroavante é uma função que acaba... quer dizer, assim, está em falta no mercado e o Goiás tem procurado, né? Até por conta da saída do Pedro Raul. O que você já tem procurado no mercado aí de algum nome, se você já indicou, falou para o Arley, para o Edminho, para o Paulo, e já também fazendo outra pergunta, né, não podia, mas vamos. O Matheus Peixoto, ele é um nome que te agrada e o que você já tem sobre ele? Olha, sobre o Matheus Peixoto, cara, sobre a questão de me agradar ou não me agradar, Matheus Peixoto, eu lancei ele no Bahia. Tá? A oportunidade no Bahia fui eu quem dei para ele na equipe profissional em 2017. Ele trabalhou todo o estadual com a gente e jogou a última partida do estadual, entrou na final. E depois estava vencendo o contrato dele, eu acabei saindo, fui para o Inter, o Bahia não renovou, mas o meu auxiliar indicou na época para o Bragantino e ali ele deslanchou. É um jogador com um perfil
um tanto similar ao Pedro Raul, mas não é o Pedro Raul, né? Como eu falo, ninguém é igual um ao outro. Tem similaridades, mas não são exatamente iguais. Vamos ver o que vai acontecer. Não adianta eu falar sobre contratação, em que estágio está, o que não está. Eu não posso dizer nada, porque isso aí é uma questão diretiva, né? Então, eu não posso adiantar para você, porque posso falar sobre ele, jogador, mas não sobre negociações. Tá? Desculpa.